Capítulo 17. Sede perfeitos. A perfeição não é a atividade de um dia, e sim de milênios. E cada mente traz consigo as marcas da própria ação de ontem e de hoje, determinando por si mesmo o cárcere ou a libertação de amanhã. Bezerra de Menezes. Nosso Pai Maior, na sua infinita bondade, faz com que o sol, a chuva, o vento, o calor, o frio e tudo o mais chegue tanto para os bons como para os maus, para os ricos como para os pobres. Para Deus, existem somente filhos queridos, procurando acertar nas suas escolhas pelo caminho que percorrem. E a gente fica a se perguntar: estamos fazendo boas escolhas? Será que estamos no caminho certo? Como podemos acertar? Temos uma regra? Temos uma norma? Quais são os nossos deveres na escola da vida? Como devemos nos comportar para podermos um dia chegarmos mais próximo do nosso irmão Jesus, nosso querido e amado Mestre? Sim, porque Ele é o único que nos auxilia através de sua palavra e exemplos, como acertarmos nessa nossa atual caminhada. No primeiro e segundo itens, nós temos os caracteres da perfeição, onde diz: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso para mais do que os outros? Não faz os mesmos os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Se nós tomarmos essas palavras ao pé da letra, entendemos que poderíamos ser tão perfeitos quanto Deus é. O que é impossível, porque assim Deus deixaria de ser Deus, porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, depois desses caracteres divinos, chegamos à conclusão que devemos chegar até a classe dos anjos, porque anjos todos seremos um dia. A palavra anjo é derivada da palavra grega angelos, que significa mensageiro. Quanto aos anjos, temos os serafins, querubins, tronos, coro angélico, dominações, principados, arcanjos e anjos. Os anjos são os que têm a guarda de cada pessoa em particular para desviá-la do mal, encaminhá-la ao bem, defendê-la contra seus inimigos invisíveis e visíveis, e conduzi-la ao caminho da salvação. Velam por sua vida espiritual e corporal, e a cada instante enviam as luzes, forças e graças que necessitam. Allan Kardec define anjos como as almas dos homens chegados ao grau da perfeição que a criatura permite, desfrutando em sua perfeição a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o seu grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento, que consiste na não ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhe e por cujo desempenho se sente felizes, tendo ainda nele um meio de progresso. Somos espíritos criados simples e ignorantes. Evoluímos intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozamos de inalterável felicidade, mas nunca chegaremos na posição de Deus. Kardec, no Livro dos Espíritos, perguntou no item 625 qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e exemplo. A resposta foi: Jesus. Então é através dos ensinamentos e exemplos de Jesus que conseguiremos a nossa evolução, e no Evangelho a gente aprende que, para atingirmos a nossa evolução, é necessário que aprendamos o amor e a caridade. Kardec ainda diz: com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, que seria ardiloso, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições. No dicionário temos egoísmo, amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem, e orgulho, sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. Aqui nós temos um gráfico onde nós podemos perceber quanto falta para atingirmos a perfeição. Temos 3 ordens, primeira, segunda e terceira. A primeira ordem é os que já alcançaram perfeição, primeira classe dos puros. Segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem.
seria segunda classe, terceira, quarta e quinta seria superiores, espíritos de sabedoria, sábios e benevolentes. E a terceira ordem, predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende, apresentam ideias pouco elevadas. Seria sexta, sétima, oitava, nona e décima classe. Sexta, batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Tudo que é contrário à caridade e ao amor, onde resulta que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão, foi que Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade e do exemplo de amor, do que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Sim, porque é Jesus o único que nos auxilia através do seu exemplo e palavra, como acertarmos nessa caminhada. Através dos seus ensinamentos, aprendemos os deveres e obrigações. São 3 os deveres e obrigações indispensáveis à criatura humana: dever para com Deus, dever para consigo mesmo e dever para com o próximo. Como Deus é Senhor de nossas vidas e o nosso verdadeiro Pai, devemos dedicar a nossa própria vida a Ele, buscando a nossa perfeição. Tudo está ligado ao grau de adentramento de cada um, nossas aptidões físicas, intelectuais e psíquicas. Cada um dá o que tem. Não podemos exigir de um analfabeto que faça a leitura de um texto. Não podemos exigir educação daquele que não teve oportunidade de receber orientação para tal. Mas nós podemos sim procurar melhorar a nós próprios e a aqueles que estão ao nosso redor. Podemos procurar chegar à moral perfeita através das mudanças do nosso comportamento, cultivando e fortalecendo a fé em Deus, e no futuro, cultivando a esperança. A fé é a divina claridade da certeza. Devemos nos perguntar: se praticamos a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Perguntarmos à nossa consciência se violamos as leis de Deus, se fizemos todo o bem que podia ser feito, se deixamos de ser úteis, se fizermos aos outros o que queríamos que fizesse para nós, se fomos benevolentes, piedosos, se não guardamos ódio e rancores e nem desejos de vingança, que lembremos apenas dos benefícios e esqueçamos as ofensas dos nossos companheiros de caminhada, se fomos indulgentes para com as fraquezas alheias, aqueles que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, se não enxergamos os defeitos dos outros, se somos vaidosos, orgulhosos, avarentos e egoístas. Enfim, respeitarmos os nossos semelhantes, todos os direitos que nos são assegurados pela lei da natureza. Estas são algumas das qualidades que distinguem o homem de bem, aquele que se esforça para possuí-las e estará trilhando o caminho da sua evolução. Se procurarmos proceder de acordo com as leis de Deus, com certeza estaremos cumprindo o dever para com o nosso próximo. O dever é íntimo e está ligado à nossa livre escolha. Virtude é uma aquisição do espírito nas lidas, esforço, luta da vida. No item 4, temos os bons espíritos. Continua.